lugar, eu gostaria de manifestar o gosto que tenho em que a Faculdade de Economia organize este ciclo de conferências. Acho que é, digamos, um conjunto de debates que é inédito no país. Agradeço a disponibilidade dos ex-ministros das Finanças, que devo dizer e sublinhar que foi muito fácil conseguir com que nós contactámos todos os ex-ministros das Finanças desde o 25 de Abril e, para gosto nosso, apenas 3 de um leque dos últimos 30 anos que já passaram desde o 25 de Abril, disponibilizaram-se a vir connosco aqui na Universidade do Porto debater a situação, a forma porque é que o país terá eventualmente chegado aqui e, mais importante, que saídas é que nós perspectivamos para o futuro. Agradeço também a presença do Sr. Reitor, que está aqui presente. Isto é uma universidade e faz parte da universidade refletir e dinamizar este conjunto de questões que o país precisa. Se a universidade não fizer isso, de facto, temos a missão e a obrigação de contribuir para uma reflexão, quer sobre o passado e particularmente sobre o futuro. Formamos jovens, estão muitos jovens também aqui presentes, é um gosto ver a adesão dos estudantes a este ciclo de conferências e, de facto, se nós não conseguirmos discutir o assunto com aqueles que vão ser os agentes da mudança e que, de facto, vão ser eles que vão ter a capacidade e a obrigação de desenvolver este país, nós não estaremos a ser uma verdadeira universidade. Por isso, é com muito gosto que vamos iniciar este ciclo de debates. O ciclo de debates são 4 conferências, fecharão depois, no último dia, ainda em data a confirmar, em 31 de maio, ou próximo, no dia da faculdade, em programa que depois será anunciado, e, portanto, os ex-ministros, em função das suas agendas, foram distribuídos por estes dias. Vamos ter sempre, em todas as sessões, um professor da universidade ligado a estas temáticas mais específicas, que colaborará connosco, seja a colocar algumas questões, embora nós pensamos abrir naturalmente isto a todos os ex-alunos que também estão presentes, aos professores que estão presentes, aos estudantes, para que possam colocar questões e nos ajudem a refletir. No fim, em jeito ou de colocando algumas questões ou mesmo fazendo alguma pequena nota sobre a forma como evoluiu o debate, neste caso o professor Abel Fernandes, a quem eu também agradeço. Agradeço ao Sr. Pina Moura, ao Sr. Silva Lopes, ao Sr. Miguel Cadilho, a disponibilidade para estarem presentes. Nós faremos uma comunicação de cada um dos oradores convidados, começando pelo Sr. Silva Lopes, seguindo pelo Sr. Miguel Cadilho e terminando com o Sr. Pina Moura. Depois disso iniciaremos um debate aberto a toda a plateia e esperemos que corra bem e que daqui saiam perspectivas que nos ajudem a conseguir refletir e sair de uma crise que não é só nacional, como sabemos, é uma crise europeia e cada vez mais as duas questões estarão relacionadas, mas veremos com calma os resultados deste ciclo de conferências. Eu tenho alguma esperança que a Universidade do Porto possa contribuir para ajudar o país a refletir sobre o momento que atravessa. Posto isto, passaria de imediato a palavra ao Sr. Silva Lopes, que se quiser. Muito obrigado. Muito obrigado. Diga, faz. Sim. Deixa-me ver cada vez melhor isto. Bem. Muito obrigado pelo convite que me dirigiram. É para mim um prazer participar nesta iniciativa tão interessante da Faculdade de Economia do Porto. Pena tenho eu, vivendo lá em Lisboa, não poder vir a todas as sessões, mas tenho a certeza que as contribuições que vão ser feitas aqui ajudarão muito a esclarecer os problemas em que nós estamos envolvidos. Eu vou falar não vou falar sobre a crise toda, vou falar só sobre as finanças públicas. Embora eu costumo dizer que nós discutimos muito o déficit orçamental, mas mais importante que o déficit orçamental é o déficit da balança de pagamentos. E mais importante do que a dívida pública é a dívida do país perante o exterior. Se a gente resolver o problema orçamental, não resolvemos os problemas do país. E, além disso,
para resolver os problemas do país. Temos que olhar muito para a competitividade e tal, mas são assuntos que eu não vou tocar. Eu só vou tocar nas finanças públicas. Vou fazer isto com a apresentação de vários gráficos. Eu tenho um bocado a tendência para fazer apresentações na base de gráficos e de quadros. Sai uma exposição mais seca, menos interessante, mas provavelmente mais rigorosa, porque esta coisa de estar a fazer afirmações sem pôr o número à frente, embora os números não sejam de grande confiança sempre, mas não é aquilo que eu mais gosto. Ora bem, eu vou começar com a dívida pública. Oh, diabo. Eu vou começar com a dívida pública. Este gráfico, esta linha azul, representa a evolução da dívida pública e aquela zona sombreada representam projeções feitas pelo Fundo Monetário Internacional até no último documento que o Fundo Monetário Internacional fez sobre o Programa de Ajustamento a Portugal, e eles apresentam aquela evolução que está ali. Portanto, veem que a dívida pública cresceu brutalmente depois de 2009 e no quadro seguinte estão explicadas as razões porque isso aconteceu. Eu baseei-me naquelas... Eu até pus aqui a equação, mas não vou perder tempo com ela. Portanto, esta equação sobre a dinâmica da dívida pública, que certamente muitos dos presentes conhecem, e, portanto, este gráfico que está do lado direito permite-nos verificar porque é que a dívida pública aumentou tanto. A dívida pública aumentou, a evolução da dívida pública, ou melhor, as variações da dívida pública, os aumentos anuais da dívida pública, são representados por aquela linha escura que ali está, e resultam, em parte, do déficit primário, em parte do efeito da diferença entre a taxa de juros e a taxa de crescimento, e também de outros fatores, que incluem, por exemplo, as privatizações, a incorporação de dívidas que estavam fora do perímetro orçamental, do perímetro da contabilidade do setor público, administrativo, agora administrações públicas, como se diz, e que agora passaram a estar incorporados, nomeadamente dívidas das empresas de transportes, de várias empresas de transportes e hospitais, etc. Portanto, aquele crescimento muito grande a partir de 2010, a partir de 2009, resulta, em grande parte, dos déficits primários enormes que ocorreram em 2009 e 2010, por razões que, em grande parte, têm a ver com o combate à crise. Portanto, foi uma política keynesiana provavelmente exagerada, em meu entender. Eu era a favor dela, mas acho que se foram os demais, porque se criou um problema de desequilíbrio maior do que aquele de que nós necessitávamos. Mas eu devo dizer que também era a favor desta política de expansionista fiscal keynesiana, mas acho que se foi longe demais. Mas há um fator ali que também está a aumentar bastante e que é uma das coisas que mais preocupações nos cria quanto ao futuro, que é aquele efeito da diferença entre a taxa de juros e a taxa de crescimento. Nós temos tido taxas de crescimento baixas, como sabem, e temos tido taxas de juros, as taxas de juros da dívida pública, médias, são relativamente altas. E portanto, essa diferença tem sido negativa, quer dizer, taxa de crescimento menos taxa de juro tem sido negativo, e isso faz aumentar muito a dívida pública. Aconteceu assim em 2009, porque foi um ano de recessão, e portanto o crescimento foi baixo. Aconteceu pouco em 2010, que foi um ano de expansão, embora em grande parte motivada por aquele saldo, por aquele déficit orçamental enorme, déficit primário enorme que ali está, que é a área castanha. E em 2011 voltou a ser uma coisa enorme, e em 2012 será ainda maior. Maior porquê? Porque a taxa de crescimento vai ser negativa, vai ser provavelmente 3,3%, segundo anunciou hoje a União Europeia, a Comissão Europeia, e, portanto, aquilo é um fator de grande desestabilização da dívida pública. Depois temos os outros fatores, que também têm feito aumentar a dívida pública. Vemos aí que fez aumentar a dívida pública bastante em 2010 e principalmente em 2011. Eu não conheço os detalhes esta conta é um bocado confusa, é uma espécie de caixote onde se mete muita coisa,
mas isto, quando há privatizações, às vezes até é negativa, esta contribuição, aparece cá em baixo, mas quando há incorporação de dívidas de empresas públicas, etc., como aconteceu o ano passado, aumenta enormemente. O Fundo Monetário Internacional, nas projeções que tem, faz umas projeções em que a dívida pública deixa de aumentar a partir de 2013. Como veio ali naquela curva, aquilo deixa um bocadinho. Porque uma dívida pública de 120% é realmente qualquer coisa que não é fácil sustentar a prazo. E, portanto, o Fundo Monetário Internacional desenha uma trajetória de descida. Mas, para isso, é preciso que haja saldos primários, positivos. Ora, os saldos primários têm sido negativos, a maior parte do tempo, e agora, segundo o Fundo Monetário Internacional, é preciso que passem a ser positivos, aí da ordem dos 4%, etc. Aquilo ali, o positivo aparece cá por baixo como saldo primário, porque é um déficit negativo, digamos assim. Portanto, as projeções do Fundo Monetário Internacional mostram que é preciso fazer um grande esforço de contenção das despesas primárias, o aumento das receitas públicas, para que a dívida pública não dispare daquela maneira. Mas eu acho, pode ser que eu esteja enganado, oxalá que sim, eu acho que as projeções do Fundo Monetário Internacional são excessivamente otimistas. Aliás, quando uma organização internacional a fazer projeções, nunca pode fazer projeções catastróficas. Se o Fundo Monetário Internacional fizesse uma projeção catastrófica, ninguém nos importava um tostão. Não podia ser. Tiveram que ajeitar isto. Eu penso que acontece sempre assim. Os académicos, os independentes, talvez possam fazer o contrário. Mas eles não podem deixar. Eu não estou a criticar, antes pelo contrário, fizeram aquilo que tinham que fazer. Mas isto não é necessariamente uma boa projeção. Eu pus ali um cenário alternativo, que não é melhor que o do fundo, provavelmente até será pior, mas pelo menos é alternativo e mostra o que é que podia acontecer se as hipóteses de base fossem diferentes. Eu, portanto, naquele cenário alternativo que eu pus ali, eu admiti que a taxa de crescimento até 2013 era a que o Fundo Monetário Internacional previa, mas que de 2014 até 2016 o Fundo Monetário Internacional previa crescimento de ordem acima de 2,4% ao ano, 2% ao ano, e eu pus só 1%. Enfim, não quero dizer que a minha seja mais provável que a deles, mas é só, isto é um teste de sensibilidade. Ou stress tests, como agora se costuma dizer. Outra coisa importante são as taxas de juro. Eu pus ali os primeiros 3 anos no cenário alternativo, que é aquele que está a vermelho. Os primeiros 3 anos são iguais àquilo que está no Fundo Monetário Internacional, mas para os outros eu pus uma taxa de juro média de 6%. Esta taxa de juros média, muito de 6%, realmente eu não acredito que aconteça. Porque eu admiti, na base das projeções do fundo, que a partir de 2013 Portugal tinha que ir cada vez mais ao mercado. E, portanto, indo cada vez mais ao mercado, tinha que pagar taxas de juros cada vez mais altas, e é por isso que eu pus ali uma taxa média de 6%. Mas eu não acredito que Portugal volte tão depressa ao mercado. E, portanto, vai ter que viver durante muitos anos, e se não viver vai ser uma desgraça, com empréstimos oficiais, e os empréstimos oficiais têm que ter uma taxa de juros muito moderada, provavelmente mesmo as taxas de juros que nós estamos a pagar agora são excessivas. Há quem já poderia pedir uma taxa de juros mais baixa, e eu acho que sim, é capaz de ser cedo para a gente pedir, mas vamos ter que pedir, até porque os gregos agora também já tiveram qualquer coisa. Agora, se for com estas hipóteses alternativas que eu pus aqui, o saldo primário necessário para equilibrar as contas teria que ser em 2016 13% do PIB. Já agora quer dizer que a linha de cima tem os sinais ao contrário. Portanto, a linha de cima, onde está 1,6 deve ser menos 1,6 e onde está 3,3 deve ser mais 3,3. Mas, portanto, se produzir um saldo primário de 3,3 é difícil, produzir um saldo primário de 13,3% é impossível. Absolutamente impossível. Eu não quero dizer que a gente tenha que chegar a isto, mas o que é certo é que isto mostra como é que estas projeções da dívida pública são vulneráveis, são arriscadas. Com o cenário alternativo, a dívida pública portuguesa
e se mantivesse os saldos primários nos 3%, a dívida pública portuguesa já ia em 130% em 2016. Portanto, continuaria a disparar. Bem, mas aqui é na hipótese de os saldos primários serem os que estão previstos no cenário do FMI. Portanto, veem que nós estamos num caminho muito complicado, mas mesmo muito complicado. Eu tenho isto aqui em gráficos. E para tornar as coisas ainda mais complicadas, veio agora o Pacto Intergovernamental, aquele que foi assinado a semana passada. Esse pacto obriga-nos a reduzir o déficit estrutural para 0,5% para 0,5%, dentro de um período que eu não sei ainda bem qual é, e obriga-nos a trazer a dívida pública para 60% do PIB em 20 anos. Eu fiz ali aquela curva vermelha. O que é que resulta do Tratado Intergovernamental? Resulta, portanto, uma política financeira, uma política de finanças públicas bastante mais apertada, ou melhor, bastante, significativamente mais apertada do que a projeção do Fundo Monetário Internacional. Mas se for com aquelas hipóteses que eu pus ali, aquelas hipóteses alternativas, a dívida pública dispararia, como se vê ali naquela curva que vai para cima. Os saldos estruturais das finanças públicas, está aqui o gráfico daquilo que tem acontecido, como veem, houve um grande agravamento do saldo estrutural, quer em 2009, quer em 2011. Bem, eu quero já agora, esqueci-me de dizer uma coisa. Isto são os números que aparecem nas estatísticas. Mas o melhor é a gente não acreditar muito nas estatísticas. Nós sabemos muito bem que os déficits e as dívidas são muito diferentes daquilo que as estatísticas mostram. Sabemos que há muita coisa fora das parcerias público-privadas, há as dívidas de empresas públicas que ainda não estão consolidadas, há as dívidas que os municípios, de pagamentos que os municípios ainda não fizeram e que não sabem onde é que estão. São os buracos que aparecem de vez em quando, como se costuma dizer. Portanto, isto é baseado nas estatísticas que nós publicamos, mas a situação é pior que esta, porque muitas das coisas estão metidas debaixo do tapete. Ora bem, vê-se aqui, mais uma vez, que o agravamento do saldo estrutural em 2009 e 2011 e 2010 foi excessivo. Depois somos obrigados a um ajustamento louco, esta coisa de passar de repente de um saldo de 9% para um saldo positivo, estrutural positivo em 2011, em 2013, digo, já de aí, quase 1%, veem que isto é um esforço enorme. Se nós tivermos que seguir a trajetória recomendada pelo Fundo, pelo Acordo Intergovernamental, temos que percorrer talvez aquela curva vermelha. É verdade que esta curva foi calculada assim na base de algumas hipóteses, porque aquilo ainda não está bem definido qual é a trajetória. Mas, quer dizer, sabe-se que tem que convergir para 0,5% do PIB. Não sabemos ainda bem qual é o ritmo, mas vai ser uma coisa parecida com aquela que ali está. Bem, portanto, nós estamos com uma... O exame da dívida pública portuguesa mostra-nos que nós estamos com um grande problema à cabeça. Bem, onde é que... Ora bem, espera aí, desculpa. Portanto, eu agora, para chegar a estes objetivos de dívida pública, que eu considero extraordinariamente difíceis, nós temos que atuar quer do lado das receitas, quer do lado das despesas. Eu começo pelas despesas. Temos aqui as curvas das despesas, as azuis são as portuguesas, as vermelhas são as da União, da média da Europa 15, dos países da União Europeia antes do último alargamento, e verificamos aí o seguinte, que a despesa pública total, a despesa pública primária, cai de 48% em 2010, de acordo com estas projeções, tem que cair, mesmo com as projeções do Fundo, que são mais otimistas do que aquele cenário que eu pus, tem que cair de 48% para 38% do PIB. As despesas primárias, uma baixa de 10 pontos de percentagem em 3 anos, em 6 anos. Isto é extremamente violento. Onde é que se pode cortar tanto? Bem, uma parte disso já está a ser cortada, como veem, em 2011 já houve um grande corte, em 2012 vai haver mais, e depois a velocidade de corte vai ser menor, mas ainda é qualquer coisa. Portanto, onde é que isto nos leva? Eu fui ver, também com base em números do Fundo, como é que se evolui, como é que se repartem estes cortes. E eu pus aqui quer a União Europeia, quer Portugal, para fazer comparação. E vemos aqui o seguinte.
Nas despesas da Segurança Social, despesas sociais, como a gente diz, enfim, da Segurança Social, elas são 21% do PIB em 2012, eram 2021, aproximadamente o mesmo, 22% em 2010, 21% em 2012, e manter-se-ão, de acordo com as projeções do Fundo, nesta proporção em 2016. Isto, só por si, já significa um aperto muito grande na Segurança Social, porque o país tem mais desempregados, portanto, em princípio, se mantivesse os mesmos subsídios de desemprego, gastava muito mais, e o país está a envelhecer, cada vez mais gente aposentada, etc. Portanto, esta mesma manutenção em 20% das despesas da Segurança Social, das transferências sociais, já é muito restritiva. É claro que os mais radicais do que eu dirão que isto pode resolver-se muito privatizando uma boa parte da Segurança Social. Portanto, se a gente deixar de passar a ter as formas não garantidas pela segurança pelo Estado, mas por fundos de pensões privados, pelo menos para uma boa parte da população, mas não para toda, isto pode-se cortar. Bem, mas essa coisa, privatizar a Segurança Social é uma opção política complicada. Eu, pessoalmente, não a defendo. E, portanto, não vejo muitas possibilidades de cortar nas despesas sociais. E aqui já está muito aperto. Então, no consumo público, então, é uma desgraça. O consumo público estava, em 2010, em 21% do PIB e vai ter que descer até 2016, de acordo com as projeções do Fundo, para 16%. Portanto, tem que levar um corte fabuloso. E já está a levar. Bem, está a levar com baixa dos salários dos funcionários públicos, redução do número de funcionários, etc. O que me preocupa nisto tudo são as despesas da educação e as despesas da saúde. A saúde está a levar golpes que provavelmente vão causar grandes problemas no país. Eu não sei como é que se consegue gerir a saúde com os golpes que estavam a ser conhecidos. E quanto à educação, eu pessoalmente considero que na parte do ensino secundário que se pode cortar bastante. Realmente o ensino secundário é um caso de overspending, mas enfim, não quero entrar para aqui para isto. No que respeita às universidades, eu não penso que possa cortar. Eu acho até que se devia aumentar. Se a gente fizer comparações internacionais, Portugal gasta pouco nas universidades, gasta muito no ensino secundário. Os grandes vícios secundário e primário. Quer dizer, não sei se sabem que os professores primários portugueses em fim de carreira são os mais bem pagos de toda a Europa, em termos de paridade de poder aquisitivo. Quer dizer, nós criamos esta situação, temos os professores primários que andam ali a ensinar o beabá. Só depois vão chegando ao topo da carreira, sem nenhuma prova, sem nada, só com a idade. E depois ficam a ser os mais bem pagos da Europa. Enfim, portanto, eu acho que na educação secundária que está-se a cortar bastante, e acho que ainda se pode cortar mais, embora com... Mas na saúde, eu devo dizer, eu estou a ficar aflito. Nós, qualquer dia, vamos ao médico e o médico não nos manda tirar uma radiografia porque não tem orçamento. Não vai acontecer, não tenho dúvidas nenhumas. Esse risco... Bem, mais uma vez, vem aqui a alternativa de privatizar. A gente pode privatizar a educação, pode privatizar a saúde. Bem, se acham que isso é uma solução para o país, um país que não tem capacidade, em que 90% da população não tem capacidade para pagar os preços do setor privado, não sei onde é que a gente vai parar. Mas, enfim, eu, portanto, sou bastante pessimista no que respeita à possibilidade da gente reduzir ainda mais as despesas da saúde. Mas aquela trajetória da dívida praticamente obriga-nos a isso. Agora vamos ver o que é que se passa com as receitas. Bem, nós com as receitas temos vindo a aumentar muito mais que os outros. Nós antes tínhamos uma receita pública e uma carga fiscal bastante inferior à média europeia e agora na receita total estamos praticamente ao nível europeu e na carga fiscal estamos um bocado abaixo porque temos contado muito até agora com receitas não fiscais. Mas as receitas não fiscais vão diminuir, ou melhor, a parte do PIB, em proporção do PIB, porque vêm menos fundos da União Europeia, porque os lucros que vinham de empresas públicas rentáveis deixarão de vir, uma vez que elas foram privatizadas, etc. Portanto, eu vejo que a carga fiscal
que a carga fiscal vai ter problemas. Eu sei que há muita gente no nosso país, e penso até aqui na mesa, que defende que a carga fiscal deve diminuir. Deve diminuir para aumentar a competitividade do país. Bem, eu não conheço bem a literatura, mas as conclusões que eu tenho tido daquilo que li é que não há uma relação muito clara entre carga fiscal e crescimento económico, assim em geral. Portanto, esta questão é sempre discutível. Mas se a gente baixar a carga fiscal, a gente só pode baixar a carga fiscal, como digo, privatizando a saúde e a educação. Não há outra solução. E também outros serviços, provavelmente as prisões, como se fez uma vez na Inglaterra, o que aliás é bom para os criminosos. Lá na Inglaterra foi, e portanto, cá também pode vir a ser. Portanto, nós temos este problema também nas receitas públicas. Eu, pessoalmente, estou convencido que as receitas públicas tenderão a aumentar. Provavelmente terão que chegar a uns 40%, e não é muito. Elas estão a 36%, ok? Agora estão em... A carga fiscal Portugal está neste momento está em 35% e vai ficar a 36%, segundo as projeções do fundo. Bem, se calhar isto é difícil ultrapassar isto, mas nunca se sabe o que vai acontecer. Bem, em relação à carga fiscal, também se diz que a carga fiscal portuguesa é excessivamente elevada, que asfixia demasiado a economia, etc. Eu fiz aqui um gráfico que tem os países da União Europeia a 27. E a posição de Portugal é aquela que está ali com aquele retângulo, com aquele ponto vermelho. Os outros são os outros países. Nós vemos que, de facto, que há uma linha de tendência, os países mais baixos, mais pobres, têm cargas fiscais mais baixas. Portanto, Portugal tem uma carga fiscal mais baixa que muitos países evoluídos, em parte, mais evoluídos, mais ricos, em parte por causa do seu subdesenvolvimento, mas a sua carga fiscal corresponde mais ou menos àquela que seria a média esperada para um país como o nosso. É verdade que há países que têm taxas de cargas fiscais bastante inferiores. A gente vê ali, por exemplo, aquele ponto que está do lado direito e mais abaixo é a Irlanda. A Irlanda tem uma carga fiscal muito baixa. Mas isto é ilusório. Porque na Irlanda, por exemplo, não há um sistema de segurança de pensões públicas com a mesma dimensão que há nos outros países. Lá é quase tudo fundos privados. Simplesmente as pessoas deixarão de pagar impostos, contribuições para a segurança social, como se paga cá, mas pagam contribuições para as pessoas ou as empresas onde eles trabalham, mas pagam contribuições para os fundos de pensões e, portanto, eles não pagam menos impostos, mas pagam mais outras despesas. Também não sei onde é que isto vai conduzir. Portanto, nós temos aqui países há aqui 8 países, mais ou menos 7 ou 8, que têm cargas fiscais inferiores àquilo que seria a média. Portugal está na média, não é dos países que exagera, está mais ou menos na média. Mas há 4... Estes países são essencialmente alguns países de leste, como a Eslováquia ou outros assim. São alguns países de leste e a Irlanda, e não sei bem qual será o outro, está ali um bocado em baixo. Mas eu, pessoalmente, não vejo, perante esta carga, perante este gráfico, que seja muito fácil defender a descida da carga fiscal. Além de que é quase impossível, a não ser que a gente privatize tudo. Isso aí já não vou discutir. Finalmente, eu acho que já estou a gastar o meu tempo, vou acabar com um certo número de reformas no sistema das finanças públicas portuguesas que eu considero necessárias. Algumas delas estão, evidentemente, já incluídas no programa da Troika, mas outras não. Em primeiro lugar, há o problema das regras. Inscrever regras na Constituição ou no tecido qualquer sobre as contas públicas, com restrições à dimensão do déficit e com restrições ao tamanho da dívida. Isso resulta agora, a nova lei, o novo acordo intergovernamental obriga-nos a isso. Eu, pessoalmente, estou convencido que é absolutamente indispensável no nosso país. Não há maneira os governos democráticos do país, para responderem àquilo que os eleitores querem, embora erradamente, prometem sempre despesa. Nunca prometem aumentos de receita. Prometem sempre despesa, mas têm que fazer. E é por isso que a gente, desde o 25 de Abril até agora, nunca tivemos um ano com excedente orçamental. Foi sempre déficit. Sempre. Portanto, a gente precisa de regras.
Temos de ter uma limitação qualquer a dizer que, que os déficits não podem exceder não sei quanto e que a dívida pública não pode exceder não sei quanto. Portanto, eu isso estou inteiramente de acordo. Se as regras são aquelas previstas no Tratado Intergovernamental ou não, eu, por mim, já tenho dúvidas. Eu acho que as regras deviam ter mais flexibilidade do que aquilo que lá está posto. Embora lá se admita que as regras não são as mesmas para todos os países, depende das circunstâncias, etc. Mas, enfim. Eu, portanto, sou a favor das regras, mas será necessário constitucionalizá-las, pô-las na Constituição? Eu acho que a gente não vai ter outro remédio, porque os alemães não deixam. Mas, pessoalmente, acho bastante mau. Porque a gente vai pôr mais um princípio na Constituição para depois furarmos. A gente já tinha regras no PEC, nestes programas do PEC, Pacto de Estabilidade e Crescimento. E nunca as cumprimos. E ainda por cima, não só ou melhor, nunca as cumprimos, ou cumprimos 2 anos, mas foi à custa de artifícios. Quer dizer, a gente usou todos os artifícios possíveis e imaginários para fugir às regras. Andámos a ficar com fundos de pensões, que foram depois consideradas como receita pública, e não foi só agora, já foi no passado. Andámos a fazer vendas de dívidas que não existiam, ou que não se cobravam, a um banco estrangeiro, que depois pagámos com língua de palma. Aliás, enfim, a gente nunca sabe quanto é que isso nos custou, ou eu gostava de saber. E, portanto, pôr uma coisa na Constituição e depois começar imediatamente a contorná-la com habilidades contabilísticas é muito arriscado. E não é sério, vamos ver, não é sério. E não resolve nada. Eu preferia que, em vez de uma regra na Constituição, a gente tivesse um controle. Isto aqui, desculpem lá, eu escrevo mal, e o controle externo está ali com um erro que me faz impressão. Está ali com um erro ortográfico que me faz impressão, mas enfim, peço que me desculpem. Portanto, eu acho que deve haver um controle externo às finanças públicas muito rigoroso. Por um lado, o Conselho de Finanças Públicas, que agora se criou, espero eu que venha a desempenhar um papel importante nesse aspecto, embora nós já tenhamos o Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas orienta-se talvez mais para aspectos jurídicos, ou coisa parecida, e não tem poderes. O Conselho de Finanças Públicas não tem poderes, mas tem o poder da opinião deles, que já é muito importante. E a União Europeia? A União Europeia também tem que ter um exercício de controle dos déficits muito mais satisfatório que aqueles que têm tido até agora. A União Europeia é que tolerou que nós andássemos a pôr lá receitas extraordinárias, a fingir que eram receitas. As receitas extraordinárias não são receitas nenhumas, são empréstimos a uma taxa muito mais alta do que aqueles que a gente poderia conseguir se emitisse dívida pública. Portanto, bem, outra coisa que a gente tem que fazer é o perímetro do sistema do setor público administrativo. Já foi alargado esse perímetro quando se meteu agora aquelas empresas que não têm receitas próprias equivalentes a 50% da sua despesa total, ou da sua receita total. Já se fez qualquer coisa, mas eu acho que se devia fazer mais, devia-se meter também as outras. Nos grupos privados faz-se isso. Há lá uns métodos de consolidação em que as empresas entram na proporção do capital que têm, do capital próprio que elas têm noutras sociedades. Portanto, aqui também se devia fazer qualquer coisa. Depois há o sistema de contabilidade pública. Nós precisamos do sistema de contabilidade patrimonial que está prometido há mais de 10 anos. Até agora, nada. Ou melhor, nada. Acho que há algumas empresas que fazem, alguns serviços que fazem isso. Mas a maior parte dos casos ainda não há, e não há um sistema geral. O fundo agora, lá, a Troika parece que impõe, esperemos isso. Se não fosse a Troika, a gente não fazia estas coisas. Depois, temos o problema da contabilização de compromissos extra-orçamentais e imparidades. Eu considero isso fundamental, mas isto nem o fundo discute, nem o Tratado Intergovernamental. Eu acho que as dívidas das empresas públicas, as paridades, as parcerias público-privadas e até as garantias dadas pelo Estado a certas empresas deviam aparecer refletidas nas contas públicas sob a forma de uma imparidade. É como se faz nas empresas, porque é que não se sabe fazer o mesmo no Estado? E aí eu penso que nem a União Europeia quer fazer isso. Evidentemente, é um sistema que a gente tem abusado muito e certamente difícil. Se nos deixarem, vamos continuar. Depois há o orçamento plurianual. Parece que também vamos fazer agora, porque o fundo nos obriga. Está prometido há mais de 10 anos na lei de enquadramento orçamental. Na anterior, porque eles vão mudando a lei, mas a observância é sempre a mesma. Está na lei, mas não se faz.
Depois temos as autonomias financeiras. A gente tem autonomias financeiras excessivas. Tem muitos fundos, institutos e serviços autónomos, empresas, etc. Portanto, temos que ter muito menos autonomia, muito menos órgãos autónomos e, principalmente, este é o ponto mais importante, muito mais controle efetivo sobre as finanças das autonomias, das entidades autónomas. Vejam o que é que se tem passado com as câmaras, com a região da Madeira, com essas coisas assim. Enfim, isto é uma confusão. Depois, por outro lado, há o sistema de auditoria e controle interno. O Tribunal de Contas faz a auditoria, mas faz poucas. A maior parte dos serviços nunca foram auditados, nem as câmaras municipais nunca foram auditadas, etc. Eu sou de uma câmara, sou de uma região, de um concelho, em que não se sabe exatamente, ou não se sabia, agora para se saber, se foi um auditor externo, não se sabia quanto é que a Câmara devia. Não sabia qual era a dívida. Isto, enfim, é o sistema normal cá por aí. Portanto, eu acho que todos os serviços com autonomia deviam ter uma auditoria anual. Se não for pelo Tribunal de Contas, se não for por um serviço de Estado, que seja por uma empresa privada, mas tem que haver uma auditoria. Por outro lado, há o problema do controle interno. Eu, o conhecimento que tive da maneira como funciona uma empresa, vi que o sistema de controle interno é extremamente importante. Se cumprir as regras, porque é que há desvios, o que é que se há de fazer para corrigir os desvios. No Estado, há pouca coisa. Eu não digo, segundo me parece que há uma ou outra instituição que tem isso. Mas são muito poucas. Na generalidade dos casos não há controle interno nenhum. Aquilo é de qualquer maneira. E, portanto, eu só me pergunto o seguinte, como é que a gente tem vivido estes anos todos, há 30 anos, no meio desta balbúrdia de falta de controlos, de habilidades orçamentais, etc. Eu não sei onde é que a gente vai parar. Mas agora, eu considero que isto é privado. Mas não, também aqui, vamos lá ver, como estão a ver, eu não, as coisas são mais duras para a troika. E esta é uma delas. Quer dizer, há áreas em que eu acho que é preciso. Por outro lado, é o problema de análises prévias e independentes de custos-benefícios dos grandes investimentos. Nós fazemos investimentos. Eu gostava de ver o estudo dos custos-benefícios dos estádios de futebol que se construíram aqui há uns anos. Mas vi que agora, por causa do TGV e das autoestradas, que há estudos de custos-benefícios encomendados a universidades, etc. E isso são os melhores ainda, mesmo assim. Agora, todos nós que somos economistas devemos fazer um estudo de custos-benefícios para dar resultado positivo, para dar uma taxa de rentabilidade alta. É facílimo, eu sei fazer isso, eu nunca fui especialista, mas faço isso com toda a facilidade. E por isso, eu, por exemplo, aqui há tempos tive uma discussão com alguém que tinha feito um estudo de custos-benefícios da linha para Madrid, da linha para Badajoz, e aquilo dá um resultado bem bom. Pois dá, partia do princípio que o número de passageiros crescia exponencial, quando afinal de contas... Finalmente, acho que é preciso um serviço de estudo de estratégia das finanças públicas com mais eficácia, com mais capacidade que aqueles que temos tido. Eu acho que nós não temos estratégia de finanças públicas e, portanto, vamos funcionando assim, de qualquer maneira. Por outro lado, eu espero que o Conselho de Finanças Públicas venha a ser realmente a contribuir bastante para melhorar o sistema de controle e tal. As pessoas lá estão, merecem de confiança e espero que eles consigam reunir um grupo técnico bom para fazer isso. Depois há o problema da responsabilidade fiscal. É uma coisa que eu também tenho insistido, mas, enfim. O reforço da atividade do Tribunal de Contas e, principalmente, o Tribunal de Contas deve ter mais capacidade de impor penalizações. Atualmente, o Tribunal de Contas faz aqueles relatórios muito longos e faz recomendações no fim, ninguém liga às recomendações, não acontece nada. Bem, isto não pode ser. O Tribunal de Contas gasta um dinheirão com o Tribunal de Contas, é preciso que aquilo sirva para uma coisa. Eu acho que pode servir, vamos lá ver, eu não estou a criticar o Tribunal de Contas, estou a criticar a maneira como se tratam as suas recomendações. Embora o Tribunal de Contas, às vezes, é muito agarrado a coisas jurídicas, tome decisões que eu tenho algumas dúvidas. Finalmente, há o problema da maior transparência. A gente não faz a mínima ideia. Eu passo uma boa parte do meu tempo, agora, como estou aposentado, não tenho mais nada a fazer, passo a minha vida de volta do computador à procura de informações. Eu não faço a mínima ideia do que é que se passa, na maior parte dos casos, em matéria de finanças públicas. A gente não sabe qual é o déficit, não sabe qual é a dívida, etc. Mas depois, casos concretos, a gente não sabe nada. Eu gostava de se publicar, que se tivesse feito transparência, por exemplo, na aquisição dos submarinos. Quais foram os argumentos, quem foram as pessoas que intervieram, quanto é que se gastou.
Eu já não digo que a gente venha a saber para onde é que foram os 80 milhões ou mais de euros de corrupção que sabemos que está ali associado. Eu já não me quero meter nisso. Mas ao menos que a gente saiba o que é que se passou. Não sabemos. Vejam agora o problema deste acordo com a Madeira. Fizemos um acordo com a Madeira. Enquanto que eu sei que o acordo com o fundo está todo explicadinho no artigo que o fundo fez, no tal paper que o fundo fez, que tem 130 páginas, e ali está tudo. A gente concorda, não, mas tem ali tudo. Com a Madeira não sabemos nada. Não sabemos nada. Eu, pelo menos, não sei nada. Ora bem, a gente, aliás, nunca soube nada sobre as transferências entre a Madeira e o continente. A gente não faz a mínima ideia, nunca ninguém fez um estudo desses. Eu recomendo aos estudantes daqui, ou aos estudiosos daqui, que procurem fazer isso. Pode ser que tenham mais sorte do que aquela que eu tive, porque a Madeira tem muitos serviços públicos dela, pagos a Madeira e os Açores, pagos pelo continente. Não é só as transferências que contam, são também os serviços públicos que o continente paga. São também o facto de eles não pagarem, não contribuírem com nada para a manutenção dos órgãos de soberania, etc. Portanto, as transferências às regiões autónomas são muito maiores que aquilo que a gente pensa. Mas pensam que isto está esclarecido. Não há transparência em Portugal. Enfim, eu acabo por aqui, peço desculpa de acabar com esta violência, mas isto não vai bem. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. E eu passaria de imediato ao Sr. Miguel Cadilho, que seria o segundo orador da noite. Depois já me dar o tempo. Muito bem. Muito obrigado. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de agradecer ao professor João de Proença o convite para estar aqui. Gostaria de comentar o Sr. Reitor, que nos honra com a sua presença. E, se me permitem, gostaria de dar uma palavra especial. Que não entendam mal esta minha palavra, porque vou, naturalmente, dirigir-me a uma pessoa só, ao nosso grande cidadão, excelente economista, que prestou muitos serviços ao país e continua a prestar, como se viu agora, José Silva Lopes. Conheço há muitos anos, admiro há muitos anos, tive a oportunidade e o proveito e o gosto de lhe pedir algumas coisas, a que ele me disse que sim, num gesto de pura cidadania. Lembro-me quando estava nas finanças, convidei-o para ser o relator e presidir, digamos, a um conselho que na altura criámos, Conselho para o Sistema Financeiro 1992, isto é, era antecipar o que é que aconteceria ao nosso sistema financeiro por força da nossa presença na União Europeia e na preparação do mercado único e também já com vista à provável criação da moeda única, da política monetária única. E reparem, o sistema financeiro na altura era quase todo nacionalizado, portanto era preciso preparar um progresso quase gigantesco de modernização e de mudança do nosso sistema financeiro. E o Dr. Silva Lopes foi, na altura, o relator e o mentor, se quiserem, do livro branco do sistema financeiro português de 1992. Um trabalho da maior utilidade para a banca, os seguros e todas as instituições financeiras. Portanto, a minha homenagem ao Sr. Dr. José Silva Lopes. Eu estudei na Faculdade de Economia do Porto e, na altura, as cadeiras de Economia eram anuais e nós tínhamos umas sebentas que eram uns calhamaços. E recordo-me que em Economia 3, no terceiro ano, a Economia 3 debruçava-se sobre teoria do desenvolvimento económico, teoria dos ciclos económicos, teoria e política da estabilização. Reparem bem como estes três grandes temas estão tão articulados e estão tão presentes na nossa vida de hoje. Os ciclos económicos. Nós estamos numa fase longa e baixíssima do ciclo económico, associado ainda por cima a uma restrição financeira que constrange tudo, passa acima de tudo, subalterna
as políticas sociais e as políticas económicas, outras políticas económicas, as políticas anticíclicas estão claramente secundarizadas, atiradas um pouco para o lado, se não estão mesmo subvertidas por esta restrição financeira. Mas, na altura, então, estudávamos os ciclos económicos, as diversas teses da explicação dos ciclos económicos, estudávamos a política de estabilização, veio um professor de uma universidade francesa dar o curso aqui à Faculdade de Economia, só sobre política de estabilização. E considero, ontem resolvi dar uma volta de olhos na sebenta de Economia 3 e considero que muito do que lá está tem perfeita atualidade. Bem, meus caros amigos e minhas senhoras, o Estado português excedeu-se. Saiu de órbita, exorbitou. Durante anos andou fora de órbita, até que alguém nos puxou pelo casaco, pela manga e nos disse: tem de entrar na órbita novamente, numa órbita mais comedida, uma órbita mais modesta do que seria se nós nunca tivéssemos saído de órbita. Uma órbita mais cá por baixo, e vamos ter que fazer um sacrifício pesado, relativamente demorado, muito difícil, para entrarmos numa órbita que seja suportável, seja sustentável. Há cerca de 7 anos ou mais, escrevi um livrinho que se chamava precisamente O Sobrepeso do Estado em Portugal. O sobrepeso do Estado em Portugal. Se algumas das ideias que lá defendi tivessem sido aplicadas, nós hoje não estaríamos como estamos. Curiosamente, a capa desse livro, O Sobrepeso do Estado, era uma pintura de um pintor português do Porto, chama-se Manuel Casimiro. Era a bandeira portuguesa, o vermelho, o verde, e a esfera armilar estava a sangrar. Todo o vermelho estava a sangrar. A capa era expressiva. Alguns me disseram que eu estava a ir longe demais, que estava a ser pessimista demais, que o sobrepeso do Estado não era assim tanto quanto isso. E essa coisa de pôr a bandeira nacional a sangrar, atenção, porque a pintura não foi feita para o livro. Eu já tinha aquele quadro há vários anos, já há bastantes anos. Mas devo dizer que hoje o livro, a capa do livro, pelo menos, foi de um realismo rude, mas de uma pertinência também muito séria. O livro punha a bandeira nacional a sangrar, isto é, punha a nação em lágrimas. E no livro falava então de algumas medidas que deveríamos tomar. Algumas medidas vinham do meu tempo, eu estive no Ministério das Finanças na segunda metade dos anos 80, e devo dizer que não me revejo em algumas das palavras do Dr. José Silva Lopes quando disse que há 30 anos que andamos nesta balbúrdia. É verdade que, se recuarmos mais uns decénios, estamos em plena época de Salazar, e ele pôs as finanças públicas em ordem. Pois, claro que sim. Não havia a despesa do Estado Social que há hoje. Não, de modo nenhum. E não havia desperdícios como há hoje, ou como tem havido. Nem havia a tentação dos políticos pelos grandes projetos, pelas grandes despesas públicas, que ando há anos a pedir que sejam devidamente medidas, isto é, avaliadas por análise de custos-benefícios. A meu ver, algumas dessas grandes despesas públicas nunca deveriam ter sido feitas. Estive fui mal visto. Eu estava, aliás, na missão de um banco e disseram-me para eu me calar porque o banco, como os grandes bancos, financiavam esse grande projeto.
E, portanto, vamos lá ver, quem financia não pode estar a criticar o grande projeto. Pois, claro, eu concordei. Critiquei em público, várias vezes, a grande despesa pública na Expo 98, porque achava que não tinha retorno, que não tinha reprodutividade, que era o exemplo típico de grande despesa pública que não passaria numa triagem independente de custos e benefícios. Além disso, as nossas finanças públicas não aguentavam com aquela coisa, porque, no fim de tudo, seríamos nós, contribuintes, seriam as finanças públicas, seria a dívida pública, tudo junto a pagar. Mas dou outro exemplo, o Dr. Silva Lopes referiu-se a ele. Como é que o nosso país faz uma grande despesa pública, não se compara com a anterior, mas ainda é mais flagrante? Como é que o nosso país compra submarinos? Gasta um balúrdio, depois tem as despesas de funcionamento corrente. Nessa altura, a Alemanha não foi crítica para connosco, não é? Quer dizer, não entendo, dois pesos e duas medidas, não é? Eu já referi aqui há uns tempos que deveríamos devolver os submarinos à Alemanha. Fazíamos uma espécie de dação em pagamento de dívida. Era um pequeno exemplo, não é? Boa Um ideia. pequeno exemplo, não é assim? Não é? Perfeito. Não é? E acho que os alemães, como andam tão atentos e tão recomendantes, passa a expressão, acho que receberiam os submarinos num gesto de compreensão e de dever moral também. A Faculdade de Economia faz-nos várias perguntas. Primeira pergunta: que setores de atividade devem ser exclusivos do Estado? Devem ser exclusivos do Estado. A resposta é simples: muito poucos. Os setores exclusivos do Estado só nas funções irredutíveis, isto é, intransmissíveis, funções de soberania, e nem em todas. Eu já me refiro a alguns exemplos. Depois faz outra pergunta: que modelos de política fiscal, política orçamental, entendo, devem ser adotados? A política orçamental inclui a política fiscal, de impostos, não é? E inclui dívida pública, déficit público, o lado das despesas, tudo. A minha resposta é esta, em vários pontos. Que política orçamental para Portugal? Bem, ela está em grande parte definida no acordo com a Troika. Agora não é assim. Mas eu vou acrescentar alguma coisa, porque defendo isso há anos e escrevo isso em vários lados, e mesmo nesse livro que referi há pouco, sobre o sobrepeso do Estado, também lá escrevi isso. Primeiro ponto: não, definitivamente não, a grandes projetos públicos, grandes despesas públicas, salvo se passarem muito confortavelmente em análise de custos-benefícios independente. Segundo, a redução do rácio do peso da despesa corrente primária, isto é, despesa de funcionamento do Estado, sem os juros, claro, sem o investimento, claro, em percentagem do PIB, tentando regressar a um nível que era o que estava no meu tempo, de 30% do PIB. Concomitantemente, baixar o rácio da carga fiscal, embora naquele gráfico muito interessante que o Dr. Silva Lopes apresentou, com a reta de regressão, Portugal esteja ali mesmo encostado à reta. Mas se olharmos na vertical, os países, há lá 3 países que estão no mesmo rendimento per capita. Olhando nessa vertical, nós somos os que estamos mais acima, claramente. E depois há alguns fatores de comparação que não estão incluídos, naturalmente, no rendimento per capita, ou no produto per capita, mesmo que esteja em paridade de poderes de compra. Por exemplo, a qualidade das contrapartidas da nossa carga fiscal, a qualidade dos serviços públicos, deveria ser analisada quando nós comparamos a carga fiscal em Portugal com a carga fiscal noutros países. E deveríamos passar pelo conceito de esforço fiscal, que é um conceito mais trabalhado. É difícil de apresentar num gráfico como o Dr. Silva Lopes apresentou, mas eu gostaria de ver o Dr. Silva Lopes com a capacidade notável de análise e discernimento que tem, um dia apresentar-nos as suas conclusões sobre
análise comparada do esforço fiscal de Portugal com outros países. Continuando ainda na política orçamental para Portugal, diria que, claro, a dívida pública deve cumprir a regra dos 60%, vai ser difícil, vai ser demorado, temos que fazer uma trajetória de quebrar a dinâmica ascendente e depois descer. Eu aqui há um ano fiz uma proposta concreta de criar um imposto extraordinário, a contragosto, porque eu estou contra o aumento de impostos. Acho que o aumento de impostos é sempre permissivo, acomodatício, de mais despesa, é wagneriano, no sentido de Wagner, no sentido de alimentar a apetência do Estado para ter mais tamanho e, além disso, no nível de carga fiscal em que estamos, acho que é Lafferiano, isto é, estamos às tantas no ramo descendente da curva de Laffer, não é, que os nossos colegas conhecem todos. Mas aqui há um ano propus, para afetar diretamente e exclusivamente a amortização extraordinária da dívida pública, o lançamento do imposto de uma só vez, o imposto extraordinário de uma só vez, sobre a riqueza líquida de pessoas singulares e pessoas coletivas em Portugal. Uma taxa da ordem dos 3% a 4%, permitiria, segundo os meus cálculos, baixar o rastro da dívida pública em porcentagem do PIB em com segurança e fazendo isenções de base e outros cuidados na definição da periferia desta coisa, permitiria baixar o rastro de dívida pública em porcentagem do PIB em uns 10 a 15 pontos percentuais, o que era um sinal importante para todos e para os nossos credores também. Além disso, claro, o saldo primário total tem de ser bastante positivo. Nos meus cálculos tem de ser 3%, 4% excedente primário, isto é, sem juros, sem juros, incluindo tudo, investimento lá metido também, deveríamos fazer um excedente de 3 a 4% do PIB durante anos consecutivos, até que o PIB traga o peso da dívida pública para os 60%. É claro que o Dr. Silva Lopes já mostrou isso. A taxa de juro nominal média do nosso estoque da dívida pública, que está aí perto dos 5%, o Dr. Silva Lopes projeta depois para 6%, comparado com o crescimento nominal do nosso PIB, era preciso que o crescimento nominal estivesse acima da taxa de juro média, não está, 5% de taxa de juro média. O PIB, este ano nominal, o PIB nominal até é negativo, a sua variação, em 2012, não é assim? 3,3% diz ontem a Comissão Europeia para Portugal, de quebra do produto real, mais a inflação em cima, estamos no negativo em nominal, não é? E, portanto, a dinâmica da dívida pública é imperdoável, é implacável, é uma matemática e, portanto, põe-nos a subir o rácio da dívida pública. Defendo também, na política orçamental, que não façamos déficit corrente. Reparem, déficit corrente. Salazar, quando chegou ao governo, fez vários discursos sobre as finanças públicas e várias vezes ataca o déficit corrente que herdou, que vinha de trás. Que herdou, isto é, ele acabou com isso, mas que vinha de prática. E dizia ele muito bem, mal vai a nação, ele utilizava a palavra nação com outro sentido, como sabem, não é? A palavra mal vai a nação se não guardar o crédito público, isto é, os empréstimos, a dívida, para investimentos, nunca para o funcionamento corrente do Estado. O funcionamento corrente do Estado deve ser coberto e deve sobrar alguma coisa pelas receitas correntes do Estado. Estou completamente de acordo. Essa é a regra de ouro, que, aliás, a União Europeia também consagra em vários dos seus documentos. Agora fala-se de uma segunda regra de ouro, mas a primeira regra de ouro é que déficit para financiar investimento é aceitável. Para financiar
despesas correntes, corrigidas do ciclo económico. Não é aceitável. Se houver uma recessão, poderá haver déficit corrente que depois é compensado em melhores anos por excedente corrente. O déficit estrutural, portanto, não pode ser superior a 0,5% do PIB e o déficit total passa a ser excessivo, não estrutural, passa a ser excessivo se ultrapassar os 3%. Portanto, no fundo, são estas as respostas que daria à pergunta da Faculdade de Economia sobre que política fiscal, política orçamental para Portugal. E, finalmente, a última pergunta é até onde deverá ir a regulação do Estado na economia? Bom, a regulação vai ser das áreas em que o Estado mais chamado ainda vai ser para assumir funções, cada vez funções mais competentes e mais atentas e mais oportunas. Regulação, supervisão. É preciso que a supervisão e a regulação sejam temíveis, no sentido de que os regulados tenham temor, receiem os supervisores e os reguladores. E devem ser, naturalmente, absolutamente independentes. A lei já consagra essa independência na forma, mas é preciso que assim seja de facto e no conteúdo. Suponho que respondi à sua pergunta. Agora, brevemente, poderia passar uns slides, ou acha que já escutei? Se forem rápidos, acho que sim, há possibilidade para isso. Faz favor. Eu vou passar rapidamente os slides que tenho. As funções do Estado vão entre o Estado mínimo e o Estado maximalista, digamos. Está ligado às ideologias, está ligado ao grau de intervenção do Estado na economia e na sociedade, e por isso todos nós sabemos que há menos políticas públicas no Estado mínimo, no Estado do liberalismo perfeito, digamos, e há o máximo de políticas públicas no Estado de planificação central. As funções consideradas irredutíveis, aquelas que de facto o Estado dificilmente transmite a terceiros e quando transmite nunca é a responsabilidade política, digamos, de prestar o serviço, pode ser a provisão, ser privatizada, segundo um caderno de encargos, um caderno que defina claramente o que é que a entidade privada vai fazer, mas as funções irredutíveis, no fundo e no fim de tudo, são do Estado. O Estado garante a soberania e a organização política, a identidade nacional, a defesa e a segurança interna, a justiça e o Estado de Direito, numa economia de mercado, a propriedade e a iniciativa privada, a liberdade de escolha. O Estado não intervém no mercado, ou intervém muito pouco, legisla e regulamenta muito pouco, arrecada alguns impostos, mas com bastante moderação. O pai da ciência económica, em 1766, no livro A Riqueza das Nações, mostra precisamente que é defensor do Estado mínimo, a que acrescenta, todavia, a bem do mercado, certas obras públicas e certos bens públicos, como alguma coisa na educação. É claro que aquela célebre frase, a mão invisível, que o mercado funciona por si mesmo, é melhor não mexer no mercado porque a oferta e a procura lá se encontra. A expressão mão invisível raramente foi usada por Adam Smith, raramente, mas espelha bem o pensamento dele, liberalismo, laissez-faire. Às funções irredutíveis do Estado devemos acrescentar aquilo que chamo dos 3 Es, ou seja, equidade, eficiência e estabilização. São as funções que depois vieram dar ao Estado
a penetração em áreas não irredutíveis, não do seu reduto, e fizeram crescer o Estado. E aqui neste gráfico, espero que se veja, que é retirado de uma obra de especialistas de finanças públicas. Desde 1870 até 2000, vê-se o crescimento do Estado pelo rácio de despesa pública em percentagem do PIB. Reparemos que até os inícios do século XX, até ali à Primeira Grande Guerra, o peso está entre 10% e 15% do PIB. Depois arranca, cresce por aí fora, estaciona um pouco, cresce, continua a crescer. Entretanto, aconteceu a Grande Depressão, aconteceu a Segunda Grande Guerra e aconteceu o alastramento do Estado para funções não irredutíveis. Portugal, neste momento, estará em 2010, poderia ter posto 2011, 2012, mas não pus intencionalmente porque há medidas extraordinárias que reduzem o peso do Estado. O corte dos subsídios de férias de Natal reduz o peso corrente do Estado, naturalmente, e estamos sob pressão da Troika, mas em 2010, 51,3, coloca-nos ali na segunda posição a França, depois a Alemanha, o Reino Unido, o Japão e Estados Unidos. Não comento este slide, mas aqui dava-nos o pano de fundo, os principais factos que levaram ao crescimento do Estado e as principais doutrinas e teorias subjacentes também. Depois há os potenciadores do Estado, para além desses factos e dessas teorias, o próprio burocrata e os sindicalistas, que são figuras estudadas nos manuais de economia pública e de finanças públicas, no sentido de tentar explicar o seu papel nas funções do Estado e no crescimento da própria despesa pública. O facto do setor público administrativo ser trabalho intensivo e, portanto, a produtividade cresce menos do que poderia crescer se fosse capital intensivo, se recorresse muito às tecnologias e equipamentos, naturalmente, e, portanto, para o produto do setor público administrativo crescer mais, recorre mais ao fator trabalho do que à produtividade, recorre mais ao emprego do que à produtividade. Isto tende a ser cada vez menos assim. Depois há os ciclos eleitorais, bem sabemos, são despesistas. O crescimento económico tem efeitos colaterais que obrigam, por vezes, a mais intervenção do Estado para corrigir, para atenuar. Há novas necessidades públicas e a demografia é um fator de novas necessidades públicas, não só pela idade, mas também pela natalidade. E a medicina obriga também a novas despesas e para atender também aos efeitos da demografia na saúde. E, finalmente, temos as falhas de mercado que levam ao Estado a intervir. Temos os potenciadores fiscais, que são das mais importantes causas de crescimento do Estado, porque a progressividade faz com que o crescimento da receita fiscal seja mais que proporcional ao crescimento nominal do produto. Depois há novos impostos que se criam, por exemplo, o Dr. Silva Lopes ajudou-nos na altura, quando estava nas finanças, cá está outra contribuição importantíssima que ele nos deu, embora estivesse na oposição, na altura estava num partido novo que teve um grande ganho eleitoral, vindo de nada, não é, o partido, e estava, portanto, Presidente da Assembleia da República. O Dr. Silva Lopes aceitou colaborar com o Ministro das Finanças na criação do novo imposto sobre os produtos petrolíferos, que ainda hoje está aí, com algumas reconfigurações, mas a base é aquela, não é verdade? Foi um gesto político importante, porque se procurou que os ganhos da oscilação da rama do petróleo revertessem para as finanças públicas e não totalmente para a economia, não é assim? Exatamente. E depois há a eficácia da própria máquina fiscal, com as novas tecnologias também. Isso tudo faz com que a tributação, representada por T, na sua taxa de crescimento nominal, seja superior à taxa de crescimento nominal do produto e, portanto, isso propicia que a carga fiscal suba e propicia que as despesas correntes primárias também subam. Há aqui uma interdependência. Portanto, mais peso de Estado na economia, cá estamos nós a potenciar também isso mesmo. Tentações dos políticos, não iria ver isso.
Nos 3 E's, portanto, o terceiro E é o da estabilização macroeconómica. O primeiro é o da equidade, o segundo é da eficiência, eficiência da economia, equidade do sistema social, e o terceiro é a estabilização macroeconómica. E aqui, uma vez que nós agora só temos política orçamental ao nosso alcance, também temos a política de rendimentos, que pode ajudar-nos um pouco na estabilização. Mas é sobretudo a política orçamental. A política monetária não está ao nosso alcance. Na política orçamental temos os estabilizadores. Uns estão endogenizados, são automáticos, portanto, e quer o monetarismo, quer o keynesianismo, dizem que sim aos estabilizadores automáticos. Mais ou menos estabilizadores automáticos que fazem parte intrínseca da política orçamental, do orçamento de Estado, do lado das despesas e do lado das receitas. O monetarismo e o keynesianismo, portanto, sim. Depois, cá em baixo há os discricionários. Aí o monetarismo diz absolutamente não, e os keynesianos dizem sim, mais ou menos regradamente. Portanto, há uma política ativa para os keynesianos. A política de estabilização nunca será ativa para os monetaristas. Depois, entre uma coisa e outra, entre os estabilizadores orçamentais automáticos e os discricionários, há os mistos, que poderão ser reforço dos automáticos. Os monetaristas dizem não, ou com alguma contemporização poderão dizer um sim muito, muito limitado. Os keynesianos dizem sim a todos os estabilizadores. A política de estabilização ativa dos keynesianos é nessa área em que me coloco, mas moderadamente, regradamente. E por isso a minha resposta a essa pergunta, que poderia ser muito elaborada, a resposta: pode um social-democrata ser monetarista? Pode um social-democrata ser monetarista? Eu sou social-democrata e a minha resposta é, sem mais redondos, é não. Um social-democrata não pode ser monetarista, salvo uma contradição que é insuportável do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de inteligência e do ponto de vista da inteligibilidade das coisas também. Aqui é o ratio de despesa corrente primária em percentagem do PIB, que é um dos mais importantes das finanças públicas em Portugal, sempre a crescer. Reparem que nos meus anos, desculpem estar a dizê-lo, há ali um comedimento em percentagem do PIB, é certo, o PIB cresceu muito bem. Depois sobe, depois estaciona um bocadinho, depois continua a subir. Hoje estamos em 42,7%. 2010 estamos em 42,7%. Parece-me verdadeiramente insuportável, dadas as nossas condições, de financiar este funcionamento do Estado. Isto é o funcionamento do Estado, o funcionamento corrente do Estado. Depois tenho aqui mais uns indicadores, vou passar por cima. Aqui temos o déficit público simples, portanto, sem correção do ciclo, ao longo de muitos anos, desde 1970 até 2010, e vemos que nós, desde o 25 de abril, temos estado sempre em déficit público. Há uma melhoria durante alguns anos. Nos meus anos há, de facto, melhoria. Aliás, 89 é o melhor ano que aí está. Depois há novamente um descarrilamento, depois há melhoria, depois há descarrilamento, e agora estamos nessa situação que aí se vê em 2010. E aqui, correlacionado com o anterior, é o gráfico da dívida pública, e lá está a subida verdadeiramente não recomendável que o rácio da dívida pública teve em Portugal, mas andou ali abaixo dos 60%, está ali o tracejado. Esta regra de 60% é uma regra recente, mas pus ali durante todo o tempo, desde 1860 até agora. E nos últimos anos, a escalada da dívida pública é que tornou as coisas muito, muito difíceis. Este é o livro que me referi há pouco. Finalmente, as reformas estruturais ditas importantes no Pacto de Estabilidade e Crescimento, e que muito, muito precisamos delas, segundo o Pacto, devem obedecer a 3 requisitos. Primeiro, melhorar, reforçar o PIB potencial. Segundo, melhorar a sustentabilidade das finanças públicas vista a prazo, plurianual. E lá está a análise de custos-benefícios. Nas reformas estruturais importantes está a reforma
conceitual do próprio Estado, das funções do Estado, rever as funções do Estado e os seus regimes financeiros incluindo, porque, respondendo, portanto, ao tema da nossa conferência, é aí que nós temos de ganhar condições para depois do programa de ajustamento da Troika continuarmos a ter viabilidade como país. Este é um gráfico que muito me entristece, há anos que é assim, há anos que chamam a atenção para isto também, que é o produto potencial. Reparem que a partir de 2001 começa a afrouxar e caiu, isto é em termos absolutos, este PIB potencial, valor absoluto e valor real. Portanto, mostra que nós temos assim aqui um grave problema de crescimento económico potencial, que é fruto do crescimento económico efetivo e do investimento. Mas o investimento tem sido uma verdadeira... Como é que é de classificar isto? Tem sido uma verdadeira tragédia na nossa história recente. Porque, em termos absolutos e em termos reais, o nível da formação bruta de capital fixo em 2012 é praticamente igual ao nível de 1990. Portanto, isto é um retrocesso e implica mais retrocessos no futuro, porque o investimento é a modernização do país. É um investimento que vai permitir a criação de emprego, que vai trazer competitividade, que vai trazer mais exportações, pois claro. Bom, é que depois é preciso olhar à composição do investimento. Isto aqui é o valor agregado. No agregado nós estamos, em termos reais, valor absoluto, igual ao nível de 1990. Bom, depois, nessa composição, poderá haver setores mais dinâmicos, não estejam a investir em termos líquidos bastante. Há outros que estão a desinvestir em termos líquidos muito, não é? Bem, em termos de país, em termos agregados, isto é verdadeiramente inconsolável. Nós temos que dar a volta a isto. É claro que quanto mais um país desce, nas variáveis económicas, bem sabemos, não é? Quanto mais uma sociedade desce, mais probabilidade tem de fazer o ponto de viragem e de se regenerar. É preciso que a regeneração económica e social de Portugal se faça em viabilidade, depois de termos estado com a Troika cá. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Passaríamos agora ao Sr. Pinamor, não sei se quer fazer a intervenção também dali ou daqui. Obrigado. Obrigado. É natural, é mesmo. Ter isso aqui. Não. Mas foi muito tempo. Pois, sim. Difícil. Não. Só peço para irem seguindo o que eu... Senhor Professor Proença, senhores doutores Silva Lopes e Miguel Cadilho, senhor Reitor da Universidade do Porto, minhas senhoras e meus senhores, eu agradeço muito o convite que me foi dirigido para elaborar também em conjunto convosco sobre os temas que no fundamental têm ocupado a capacidade e a enorme pedagogia de todos aqueles que me antecederam no uso da palavra e, portanto, desde já espero não ficar muito aquém da enorme capacidade e clareza dessas exposições. Portanto, evidentemente que agradeço este convite neste registro e queria, porque muita coisa já foi dita, limitar a minha intervenção a meia dúzia de tópicos que, porventura, depois poderão ser desenvolvidos aqui e fora daqui, segundo as regras que eu percebi que estariam criadas para o tratamento deste tema. É-nos proposto como tema, entre outros, mas como tema principal, pelo menos assim eu entendi, discutirmos que futuro tem o atual modelo do Estado em Portugal. Eu creio que ficaríamos curtos na análise se remetêssemos esta análise apenas para o ano a ano ou para o governo a governo.
Eu penso que nós temos que assumir, dada a gravidade da situação política, económica e social, que estamos no meio de uma crise global e, evidentemente, no plano internacional estamos, mas para além do que deriva dessa crise global para a nossa situação nacional, temos problemas específicos da nossa situação nacional que agravam as causas e aprofundam as causas estruturais da crise. E, portanto, neste sentido, falarmos no atual modelo de Estado de Portugal, convém sermos claros, na minha opinião, porque é um tema, nesse sentido, explicitado dessa maneira, um tema um pouco traiçoeiro, ou que se pode tornar num tema traiçoeiro, num tema politicamente traiçoeiro e falsamente consensual. Não tenho absolutamente nada contra os consensos na vida política, nem noutras atividades humanas, absolutamente nada, mas, na verdade, vista a evolução da situação económica em Portugal nos últimos meses e da situação económica e social, vista essa questão e essas condições, não na perspectiva de alguns meses, mas na perspectiva de alguns anos. Eu diria mesmo de cerca de 10 a 12 anos. Nós, pelo menos, desde o início da fundação da União Económica e Monetária a que pertencemos, desde esse início, que se estabeleceu aquilo que hoje se evidencia, que é, de alguma forma, um falso consenso, ou um consenso que pode ser desejado, mas dificilmente atingível, por parte de muitos Estados-membros da União Europeia. É isso que me estou a referir. E Portugal, nesse conjunto, tem feito o que pode, naturalmente, e com o maior desempenhamento de todos os responsáveis políticos, mas, na verdade, em relação a isso, há uma questão a que não podemos fugir. Com austeridade, mas sem reformas, política da Sra. Merkel, esquematicamente, ou com reservas, mas sem a devida participação e empenhamento na reestruturação da economia portuguesa no seu conjunto, é, portanto, uma base muito frágil, aquela com que contamos, para dar uma resposta articulada e para participar numa resposta articulada a nível de toda a União Europeia. Portanto, quero eu dizer com isto que temos problemas resultantes dos atrasos, sem dúvida, importantes e graves que houve ao longo da última década na construção e na implicação das alterações que a nossa presença na União Económica e Monetária está a determinar e vai continuar a determinar, e, portanto, esse é um ponto que nós temos que deixar anotado, ou que eu pretendia deixar anotado, para uma reflexão mais profunda, porque realmente é aí que me parece que a situação é mais grave, justamente porque é mais estrutural. E é o atacar dentro do possível e com a capacidade possível essa situação que pode ajudar, não digo a sairmos rapidamente desta crise estrutural, mas em que pelo menos sejamos capazes de identificar quais os aspectos centrais dessa crise e também identificar o conjunto de remédios ou de alguns remédios que têm que ser utilizados para se tentar sair do estado a que chegamos no domínio da situação económica. Para isso, há uma condição política que há muito tempo considero indispensável, e há muito tempo, quer dizer, pelo menos há 12 anos, a quando da fundação da União Económica e Monetária, e essa afirmação é uma afirmação de que precisamos, e temos, sem dúvida nenhuma, que construir ou fazer desta reorganização da sociedade portuguesa e da economia portuguesa, fazer dela um instrumento de transformação para uma mudança de regime económico. Nós precisamos de assumir, não só na teoria, mas também nas consequências práticas, o facto de, por um lado, apesar das grandes dificuldades, querermos participar na zona euro e, portanto, sermos integrantes desse chamado pelotão da zona euro e com as alterações políticas que ela determina, sem dúvida que queremos fazer isso e que temos feito isso, embora, quanto a mim, insisto, de uma maneira insuficiente e de uma maneira, digamos, não sustentável.
Essa é a grande lição que eu tiro dos últimos 10 anos no que respeita à evolução da situação económica estrutural de Portugal e também a necessidade, já o disse e reafirmo só para deixar aqui bem anotado qual é a minha opinião sobre isso, e a necessidade, digamos, de ser esse o fio condutor das reformas estruturais que não podem ser mais adiadas. Naturalmente, têm sido feitas várias tentativas ao longo dos últimos anos, têm sido feitas várias tentativas, ou digamos, várias orientações por parte do atual Governo, que não me parece que possam fugir muito daquela matriz no que respeita a vários aspectos das reformas estruturais e da sua inserção na atividade económica e na condução da política económica. E, portanto, eu diria, em síntese, que é muito importante, é mesmo indispensável que hoje, onde estejamos, seja Estado, seja a economia, seja o estado da economia, o estado em que a economia está, nós só temos um caminho, e esse caminho é o da não desistência e é, ao contrário, o da insistência nesta visão nova, insisto, nova não em teoria, mas nova na prática, a que nos referimos quando falamos do novo regime económico, da política monetária única e também de Portugal como um membro da União Económica e Monetária, com todas as responsabilidades e com todas as dificuldades que naturalmente se sentirão e vão ser sentidas por quem tenha a responsabilidade da vida governativa. O atual modelo de Estado, do Estado, neste quadro que referi, nesta fragilidade que assinalei em relação à interação e à inserção na União Económica e Monetária, é, digamos, um Estado pesado, demasiado generoso em certo sentido, mas pouco eficiente também, e isso cria um duplo problema. Cria um problema de finanças públicas e de financiamento do Estado, mas cria também ao lado, e interagindo de uma forma positiva, se assim o conseguirmos, dizia eu, existir ao lado a construção e o lançamento e o desenvolvimento de políticas e da sua concretização no que respeita à competitividade e à viabilidade das atividades económicas expostas à concorrência internacional. Creio que este aspecto é um aspecto muito importante de ser não apenas proclamado, mas principalmente de começar a ser praticado. Portanto, a pergunta que muitas vezes se coloca, se o atual desenho da nossa economia tem futuro, há quem tenha uma visão muito radical disto e diga que a resposta é não. Eu não digo que a resposta seja não, mas digo que temos pela frente, todos aqueles que nos dedicamos às questões da economia, às questões da sociedade e às questões do progresso e da democracia no nosso país, temos pela frente um enorme e perigoso desafio, que é o de, num contexto tão favorável quanto este, sermos capazes de construir soluções equilibradas e soluções que vão responder, insisto, àquilo que há muito tempo está diagnosticado para definirmos e para ajudarmos a contribuir para a definição de uma nova política económica que voltaria a sintetizar na forma que atrás sublinhei. Nem reforma sem austeridade, nem austeridade sem reformas. A condução da política económica baseada, digamos, neste pequeno guia para a ação que eu aqui vos trouxe e pelo qual peço desculpa de, porventura, ter ficado aquém dos temas que gostaria de desenvolver, mas dizia eu que nem reformas sem austeridade, nem austeridade sem reformas. Isto significa que o caminho feito nos últimos anos, particularmente nos anos imediatamente a seguir a 2005, e depois a situação alterou-se do ponto de vista político muitíssimo, mas eu não quero entrar nesse debate agora, pelo menos. Essa alteração de situação é realmente também, do meu ponto de vista, muito relevante para análise, para diagnóstico e para uma proposta de ação. Minhas senhoras e meus senhores, senhor reitor, senhor diretor da faculdade, agradeço a atenção que prestaram ao que eu vos trouxe aqui para dizer e estou à vossa disposição, como é evidente, para esclarecer algum ponto
ou alguns pontos que na minha intervenção possam, porventura, não ter ficado claros, ou possam também, porventura, suscitar oposição e outras visões, situação que muito me alegraria, porque isso significava, e significa, estou certo, a vontade de participação de todos nós num movimento e numa aposta política e de política económica capaz de nos fazer sair, ou de nos começar a fazer sair de uma situação que é grave, não é irreversível, creio eu, que pode ser alterada, mas é grave e vai ser penosa para resolvermos minimamente os problemas identificados. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Depois destas três apresentações brilhantes, daríamos espaço para que a plateia, e desde os estudantes aos antigos estudantes, aos professores da faculdade e de outras instituições, que possam questionar os oradores convidados sobre o que entenderem. Eu não vejo bem daqui, não sei se... Muita luz. Há uma questão que não foi, eventualmente, escalpelizada, não estava nas questões, mas que será decisiva para o futuro, que estará relacionada com o crescimento, não é? Com a retração que existe e que, pelos vistos, tenderá a agravar-se nos tempos mais próximos. Num contexto onde os nossos principais mercados, como a Europa, provavelmente se vão retrair também nos tempos mais próximos. Como brilhantemente foi exposto de forma crua, sem investimento no país ou com investimento ao nível de 1990, não é? Como é que poderemos nós, e era um tema que eu gostaria de lançar também, como é que pode o país conseguir, num contexto altamente restritivo, começar a pensar sobre o crescimento, que no fundo tinha a ver com a sementa, que também referiu também na sua apresentação, e de facto, sem crescimento, provavelmente não haverá menos esperança para a solução do problema, mas eu gostaria que o público, de forma mais interativa, pudesse dialogar. Não havendo questões a colocar, não sei se o professor Abel Fernandes tão atento esteve, quer fazer um comentário. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que apreciei bastante as três intervenções. Foram bastante informativas. Mas quando vim para esta sessão estava obviamente preocupado com as perspectivas das finanças públicas portuguesas. Neste momento não estou menos preocupado com essa mesma questão depois de ter ouvido os três. Basicamente o professor Silva Lopes disse-nos que as finanças públicas portuguesas estão a percorrer um caminho bastante inseguro, onde há bastantes imponderáveis, ou seja, um caminho que não assenta numa informação completa que seria exigível para termos algumas certezas, tanto quanto é possível termos algumas certezas sobre o resultado das políticas de contração que estamos nesta altura a seguir. E o professor Silva Lopes, de facto, apontou aspectos que a mim me preocupam desde alguns anos. Porque, de facto, quando nós lemos o relatório que acompanha a proposta de lei do orçamento e vemos, por exemplo, o crescimento muito significativo das garantias que o Estado vai prestando a diversas empresas, tanto do perímetro público como do perímetro privado, e assistimos a esta contínua e grave degradação das condições económicas, obviamente que sentimos que a probabilidade de um dia destes o Estado ser chamado a responder por essas garantias, essa probabilidade está a crescer de uma forma altamente preocupante e se isso obviamente acontecer, é um peso adicional e muito significativo que se vai abater sobre as finanças públicas portuguesas, tornando este esforço ainda muito mais difícil de realizar. E depois vem o caso já clássico das parcerias público-privadas. Isto é clássico, está na boca de toda a gente. Portanto,
este, obviamente, é um aspecto que me leva a pôr a questão, nomeadamente no que diz respeito às parcerias público-privadas, e a questão que eu coloco não é uma questão nova, mas é uma questão que não está resolvida. Esse problema não vai ter que ser resolvido um dia destes, renegociando e, eventualmente, impondo algumas perdas aos credores, isto é, aos parceiros do Estado na realização dessas parcerias público-privadas. Outro fator que o professor da Silva Lopes apontou e que é de uma extrema importância é, de facto, o comportamento, por um lado, da taxa de crescimento do PIB real previsível, que julgo que tem toda a razão quando não se mostra otimista e, portanto, fez essas outras simulações com base em valores mais baixos do que aqueles que aparentemente são indicados pelo Fundo Monetário Internacional. E depois, obviamente, também a taxa de juro que onera a dívida pública portuguesa. O caminho destas duas variáveis não é particularmente tranquilizador para nós. O professor Silva Lopes, obviamente e claramente, apontou esse aspecto. E isto, obviamente, coloca duas questões, porque esta matéria vai determinar a sustentabilidade das finanças públicas ou não no futuro. A primeira questão também é uma questão óbvia, mas que tem que ser resolvida. E o professor Silva Lopes não teve tempo. E a questão também não é fácil, como resolver o problema do crescimento económico de que nós necessitamos para sairmos deste círculo vicioso. O Dr. Pina Moura falou nas reformas estruturais. E relativamente às reformas estruturais, a minha questão é: as reformas estruturais que estão nesta altura a ser feitas, nomeadamente em termos do mercado de trabalho, são de facto as reformas estruturais necessárias para aquilo que é pretendido? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, as reformas estruturais, por norma, demoram tempo a produzirem os seus efeitos. E nós temos esse tempo, nós temos ainda esse tempo para esperar que as reformas estruturais produzam os efeitos que nós necessitamos, não é? E depois a questão da taxa de juros, novamente eu vou terminar, porque acho que já falei bastante, não é? A questão da taxa de juros, possivelmente, o que isso é capaz de vir a determinar, acho eu, a exemplo do que aconteceu com a Grécia, se bem que, obviamente, eu não queira associar a Grécia a Portugal, convém distinguir as duas coisas, quanto mais não seja por, digamos, ser politicamente correto, quanto mais não seja por isso, mas não seremos nós, muito provavelmente, um dia destes, confrontados com uma situação tal em que teremos que renegociar os termos em que assumimos a dívida, não é? Então são estas as minhas questões. Não é? O professor Silva Lopes, só para terminar, referiu-se, por exemplo, àquele déficit primário muito significativo, salvo erro, em 2009, não é? Que atribuiu à aplicação de políticas keynesianas, que aparentemente fracassaram com certeza. Não é? Mas, obviamente, esse não é o caminho, porque num contexto em que nossa economia se insere num regime de taxas de câmbio fixas, uma política dessas só surte efeito se for aplicada simultaneamente e de forma coordenada pelo conjunto dos países que estão neste sistema de taxas de câmbio fixas. Aparentemente não foi isso que foi feito nessa altura. E, portanto, é o papel justamente da coordenação de políticas económicas entre os países membros da União Europeia, e em particular da zona euro, no sentido de, em conjunto, tentar uma via alternativa para se sair desta fase de recessão. Bem, foi levantado aqui, portanto, o problema do crescimento. E muito bem. Já o Dr. Cadinho tinha mencionado esse problema. Eu acho que no crescimento nós temos que distinguir entre o curto prazo e o médio e longo prazo. Comecemos pelo curto prazo. No curto prazo, nós temos este ajustamento na procura, e não é só a procura do Estado, é também a procura dos privados, falta de crédito, etc. Eu, aliás, sou da opinião que a contenção do crédito ao setor privado é provavelmente ainda mais gravosa para a economia portuguesa do que o corte das despesas públicas. Portanto, nós com esta austeridade
que é necessária, porque a gente não pode continuar a sobreviver com nós tivemos um saldo da balança de pagamentos correntes da ordem dos 10% durante toda a década de 2000 a 2010. Cerca de 10%, apesar da economia não estar a crescer. Porque se a gente dissesse que estamos a ter saldos desses, mas a economia portuguesa está-se a equipar, está a utilizar esse dinheiro que vem de fora para investir e para melhorar, mas não, aquilo foi para aguentar as nossas despesas, consumo, quer investimentos ineficientes, quer consumos excessivos. Mas a curto prazo, portanto, eu a curto prazo acho que a austeridade é inevitável. Terá que ser ao ritmo proposto para a Troika, poderá ser um ritmo um pouco mais lento. Eu, enfim, talvez gostasse mais que fosse mais lento, mas ela é inevitável. E isso tem efeitos depressivos sobre o PIB. Não há maneira. Não há maneira da gente ter a austeridade e o PIB a crescer, a não ser que haja realmente um grande aumento das exportações ou uma grande substituição de importações. Simplesmente, nós que tínhamos nas projeções do fundo, estava previsto que as exportações portuguesas iam crescer em volume cerca de 6% ao ano até 1916, mas agora, com esta crise europeia que temos pela frente, as exportações estão a vir por aí abaixo e, portanto, o crescimento económico durante este período da austeridade vai se tornar ainda mais difícil. Eu, sobre isso, tenho tomado a posição de que nós, no curto prazo, precisamos de duas coisas. Em primeiro lugar, mais auxílio. O auxílio que nos foi dado pelo Fundo Monetário Internacional e pela Troika e tal, não chega. Aliás, eu disse isso desde o primeiro dia. E hoje há mais ou menos acordo sobre isso, embora eu também compreenda o Governo quando diz que não vai considerar isso agora, porque eu também acho que é cedo, se calhar só lá para o outono. Mas eu penso que a gente vai ter que pedir auxílio adicional. Mas, mais do que isso, o que me aflige são as políticas recessivas da Alemanha e aquelas que são impostas agora por este Tratado Intergovernamental. A Alemanha tem um superávit na balança de pagamentos da ordem de 4,5% do PIB. Agora, já teve 5% e tal. 5%. E a Alemanha precisa de ter políticas de expansão da procura interna para estabelecer o equilíbrio, porque os alemães a viver toda a vida com saldos destes positivos, alguém tem que ter os déficits. Como é que eles querem que a gente corte os nossos déficits, nós, os italianos, os gregos, essa rapaziada? Como é que eles querem que nós cortemos os déficits se eles querem manter os superávit, os excedentes? Quer dizer, isto é impossível. E este problema, aliás, eu acho que aqueles que já leram um bocado o que é que se passou nas negociações de Bretton Woods, lembram-se que o Keynes tinha querido impor uma regra de ajustamento. Cada vez que a balança de pagamentos fosse deficitária, os países tinham que ajustar para eliminar o déficit. Mas os países superavitários também tinham que se ajustar para eliminar o superávit. A Alemanha. Ora bem, isso foi o que o Keynes propôs. É claro que os americanos, naquela altura, tinham superávit. Não quiseram, o plano americano é que andou para a frente, tinha mais força. E os alemães e os chineses ainda são piores, insistem em superávites. Mas o que é espantoso é que os alemães insistem em superávites ao mesmo tempo que querem que os outros tenham déficit. Isto é um contrassenso. Como agora, infelizmente, ando a fazer muitas conferências, já a semana passada fiz uma e tive que estudar estas coisas. O déficit alemão, o déficit fiscal, o déficit orçamental alemão é muito pequeno. E os alemães ainda o querem reduzir mais. Puseram lá aquela regra dos 0% da Constituição. Ainda o querem reduzir mais. Isto é a forma de perpetuar uma crise da Europa, de aprofundar a crise. Porque assim os alemães, com esta política, importam menos dos outros países. Têm o seu déficit equilibrado, mas importam menos dos outros países. E como os outros países passam a comprar menos à Alemanha, isto é uma receita de recessão também para a Alemanha. Eu acho que os alemães andam a dar tiros nos pés. Andam a dar tiros em nós, claro, e nos gregos, principalmente nos gregos, mas também dão tiros nos pés deles, acho eu. Eu, portanto, considero que no curto prazo a gente não pode pensar, como alguns dizem, mas aqui nesta faculdade não vale a pena estar a dizer isso, todos sabem.
Mas alguns dizem que o melhor é acabar com a austeridade. Bem, eu pergunto, acaba-se com a austeridade? Como? Onde é que está o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Eles que digam. Maneira que... Mas aqui não é preciso dizer isso. Portanto, a gente tem que viver com a austeridade. Agora, temos que ter algum crescimento do lado da balança externa. E se não tivermos esse crescimento, isto é em Portugal e é a Europa toda. Estamos arrumados e a Europa por este caminho. Eu devo dizer uma coisa, eu estou muito apreensivo, não é só com Portugal, é com a Europa toda. Nós vamos a caminho numa depressão terrível na Europa. Já estamos. De maneira que Agora, quanto ao longo prazo, eu ao longo prazo, infelizmente, eu tenho algum envezamento pessimista, como todo, enfim, já tenho falado do tipo público desde há muitos anos que venho a apresentar uma imagem pessimista, mas tenho que fazer uma confissão. Eu fui um otimista incorrigível, porque eu, mesmo nas minhas críticas de natureza pessimista, nunca pensei que o desastre fosse tão grande como veio a ser. De maneira que... Mas e quanto ao médio prazo, eu também estou muito pessimista. E estou muito pessimista por razões que, aliás, até o Dr. Cadilho até já mencionou, porque nós, por exemplo, não estamos a investir o suficiente. Já agora, em relação às afirmações do Dr. Cadilho, eu queria dizer o seguinte. Aquela regra de ouro de que a dívida só deve ser contraída para financiar investimento, eu sou mais restritivo. Eu não, mas coisas sou mais restritivo com o Dr. Cadilho. Eu sou mais restritivo, desde que o investimento seja bom. Aliás, eu suponho que também está de acordo comigo, até porque insistiu muito no custo-benefício, nos custo-benefícios. Porque realmente estar a financiar investimento, eu costumo dizer, já agora desculpem-me esta ironia, mas eu ando a dizer isto a ver se alguém pega na ideia. Devia-se manter o estádio de Leiria, não o deitar abaixo. Eles querem deitar o estádio de Leiria abaixo porque aquilo, as despesas, não têm dinheiro para conservar aquilo. E aquilo não serve para nada. Mas eu acho que deve servir para uma coisa, como um exemplo da estupidez nacional mantido para daqui a 100 anos. E, portanto, eu se fosse presidente, se fosse lá da Câmara de Leiria, se fosse vereador, o que eu defendia é o seguinte, deixem aquilo crescer erva, deixem aquilo estragar-se, mas daqui a 50 anos ainda se pode ver o que é que foi a racionalidade dos portugueses nesta altura. Portanto, eu mantinha aquilo, aliás, talvez até o Estado devesse, o Ministério da Cultura devesse dar uma subsídio para isto. Portanto, desculpem lá esta. Mas, portanto, nós estamos... O Dr. Cadilho mencionou muito bem que o investimento está a ser insuficiente, mas eu sou pior que ele. O investimento nem sequer está a repor a depreciação de capital. As estatísticas que a gente vê da União Europeia, que tem lá umas estatísticas do estoque de capital, mostram que a depreciação do estoque de capital, é verdade que aquilo é um cálculo discutível, mas a depreciação do estoque de capital em Portugal é superior à taxa de investimento bruto. Portanto, o investimento nem sequer está a repor a taxa de capital. Portanto, nós estamos numa rota decrescente de baixa de capital. Baixa de capital tem que dar necessariamente baixa de produto potencial. Mas há outra coisa ainda mais grave. É que nós estamos também a perder capital humano. Nós, como é sabido, uma boa parte dos indivíduos mais válidos do país, sejam universitários, sejam gestores de empresas, sejam médicos, sejam engenheiros, está a sair do país, está a ir lá para fora. E nós estamos, portanto, o capital humano ainda é mais importante, provavelmente, do que o capital físico. E também está a descer. Eu, portanto, costumo dizer o seguinte, Portugal é um país em vias de subdesenvolvimento. Antes a gente falava em desenvolvimento, eu agora costumo, infelizmente, eu digo isto com uma angústia enorme, mas é um país em vias de subdesenvolvimento. Eu não sei como é que isto se pode fazer, mas eu penso o seguinte, se a Europa não mudar caminho, se a Europa não adotar políticas expansionistas, a Europa não, os alemães, vale a pena. Se eles não adotarem políticas expansionistas, é um desastre para eles e para nós maior ainda. Para nós será um desastre completo. Para nós, para os gregos, talvez para os italianos e para os espanhóis. Portanto, a primeira prioridade é adotarem políticas expansionistas. A segunda prioridade é emprestarem mais dinheiro ou perdoarem mais dívida a países como o nosso. Porque senão esta fantasia de que os mercados vão comprar... Os mercados não vão emprestar a Portugal nos próximos 10 anos.
Não é em 2013, é nos próximos 10 anos. Pá. Não há maneira. Porque quando a gente olha para aquelas projeções da dívida pública, etc., eu, se fosse banqueiro, também não emprestava. De maneira que, aliás, o que está a acontecer, enfim, não vale a pena estar a desenvolver mais isto. Portanto, o problema, a gente precisa ou de algum perdão da dívida pública, ou de taxas de juros mais baixas do lado oficial, e precisamos principalmente de políticas de expansionistas. Se a gente não tiver estas soluções, não sei como é que, eu não sei para onde é que a gente vai sair. Quanto às outras questões do controle das finanças públicas, das garantias, das parcerias público-privadas, estamos de acordo, portanto, estamos inteiramente de acordo. Essa renegociação das parcerias público-privadas, eu acho que é necessária, não sei se é possível, mas acho que é necessária. O Fundo Monetário Internacional, apesar de tudo, o Fundo, ou melhor, a Troika, pediu para estudar isso, a gente não tinha feito nenhum estudo, agora estamos a fazer. Eu espero que haja, com o apoio da Troika, se a gente convencer a Troika a impor-nos a renegociação, talvez a gente consiga alguma coisa, mas realmente tem que ser feita a renegociação, acho eu. Se não fizer, estamos arrumados. Mas eu aí não sei. Porque isto, como todos sabem melhor que nós, os grupos de interesse mandam mais com os eleitores. De maneira que são poucos, mas bons. E, portanto, a gente não sabe bem. E pronto, eu acho que era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que não me pus pergunta. Enfim, Reformas estruturais era... mas talvez o Dr. Miguel Cadilho tenha alguma opinião, tem certamente acerca disto. Portanto, no fundo, é uma questão que foi colocada a todos. Se entender. Sim. As reformas estruturais, umas são nas funções do Estado, outras são nos mecanismos da economia. Por exemplo, quando se fala em mexer no mercado de trabalho, e ultimamente tem-se assumido algumas medidas legislativas, desde que elas não retrocedam, serão mudanças estruturais no mercado de trabalho. Nas funções do Estado, desde logo os regimes financeiros, penso que aí há muito para fazer. Há serviços públicos que têm de entrar no regime de utilizador-pagador, com mais ou com menos grau, têm de entrar. É claro que muitos desses serviços estão no Estado Social, não é? Mas está visto, está provado, que Portugal não tem meios para, durante muitos anos, sustentar o Estado Social com a configuração e o conteúdo que temos. Eu já escrevi isso em 2004 e 2005, no tal livro que referi. Se nós queremos preservar o fundamental de um Estado Social sustentável, vamos ter de introduzir a regra de utilizador-pagador em mais extensão e em mais profundidade em alguns serviços públicos que são típicos do Estado Social. Os regimes financeiros são uma das vertentes mais importantes da reforma conceitual, do conceito de Estado. Depois, há a redução de serviços públicos, alguns deles passam também por reformas estruturais. Vamos lá ver, por muito que custe falar disto, a inteligência nacional das Forças Armadas tem de rever o seu conceito e o seu nível de despesa. O país é o que é, tem a dimensão que é, agora não tem ultramar, há 30 anos que não tem ultramar, não é? E eu admito que as Forças Armadas tenham de se reproporcionar ao país, não é? É um dos pontos mais delicados que temos, não é assim? É claro que não vale a pena as Forças Armadas pensarem em equipamentos que estão completamente fora do nosso nível, não é? Ainda há pouco falávamos de submarinos e o Dr. Silva Lopes também lá escreveu os submarinos.
Depois temos uma área de reforma estrutural decisiva para a competitividade do país, que é a área da justiça, a administração da justiça. Não se entende que passem e passem anos, não é? E os políticos assobiam para o lado que não têm coragem de mexer na área da justiça, não é? Há também um grupo de interesse. Pois, exatamente. Bom, o Estado é dominado pelos grupos de interesse, diria É. por definição. Mas doutor, este diria por grupo de interesse definição. da justiça é dos que mais obstruem o crescimento económico no país. É um custo de contexto do mais severo que há na economia portuguesa. Claro que a área da justiça está, bem sabemos, democraticamente, passa a expressão, em autogestão. É a única área do setor público administrativo, é um órgão de soberania. Pois, talvez seja por isso. Hã? Talvez seja por isso, o Pois, argumento, pelo menos. que não sendo eleito, o órgão de soberania não é eleito, gera-se a si próprio. E os indicadores, muito bem, os indicadores de produtividade são com eles se faz favor. Mas eu acho que o problema não está só aí. O problema está na legislação do país, na legislação Muito da bem. justiça. Muito bem. Que é uma legislação feita para proteger toda a gente e para não apanhar ninguém. Mas a E legislação, para dar bom doutor, negócio aos advogados. a claro. legislação é produzida pelos políticos na Assembleia da Diga? República. A legislação é produzida pelos agentes políticos na Assembleia da República, não propriamente pelos agentes judiciários. Não é? E quem é que comanda as decisões da Assembleia da República? Eu não quero responder, se o doutor quer. Eu acho que não é necessário, porque toda a gente sabe. Mas é assim, portanto, alguns exemplos de reformas estruturais que, de facto, requerem coragem política, requerem tempo, não só na sua definição, mas depois na sua implementação, não é? E é preciso passar anos para que uma verdadeira reforma estrutural produza efeitos em plenitude, não é? Portanto, nós estamos muito atrasados em algumas dessas reformas estruturais, e, portanto, se elas fossem feitas em 2012, ainda teríamos depois uns anos para aguardar os seus efeitos, não é assim? Muito bem. O problema é que na Europa toda, provavelmente, com algum distanciamento de tempo e de dimensão, os problemas não serão muito diferentes, não é? Apesar do déficit, não serão muito diferentes e, portanto, se bem entendo, muito do modelo social europeu pode vir a estar a ser questionado a prazo, não é? Sim, aliás, há quem pense que estas políticas restritivas, bem, já são as teorias da conspiração, que estas políticas restritivas se destinam a destruir o modelo social europeu. É uma tese conspirativa, não é? Muito bem. Vamos dar então por terminado. Eu agradeço muito a presença de todos e até às próximas conferências que serão no mês de março. Obrigado. Muito obrigado.